Graça e paz, queridos. Quanto tempo que eu não venho aqui fazer um vídeo para vocês. Tanta coisa mudou na minha vida. É, Hoje eu sou uma empresária, tenho a minha empresa de distribuição de cosméticos, trabalho na área da beleza, beleza, saúde e bem-estar, com terapia capilar, enfim. Mas o que eu quero falar com vocês, que é algo que eu tenho experimentado, que é sobre o perdão. O perdão, ele nunca tem a ver com o outro. O perdão sempre tem a ver com você. E através de algumas ferramentas que eu tenho utilizado, através de terapia, através de sentir a palavra, meditar nela, perceber o que ela quer falar, porque muitas das vezes a gente tem a informação, mas não tem a transformação, né? Então nós vemos muito sobre perdão na palavra, eu até separei algo ali que tem me tocado profundamente, e nessa separação da palavra, eu gostaria de contribuir, porque de fato eu percebo que quando a gente perdoa, que a gente libera o outro, não porque o outro precisa, mas quando eu falo liberar o outro, é deixar o outro sair de dentro de mim. Porque toda vez que eu sinto mágoa, que eu sinto rancor, quem tá sentindo isso, quem tá bebendo desse veneno, somos nós. Então é muito interessante você experimentar o perdão, essa liberdade de deitar e dormir sem levar ninguém com você, sem você olhar aquela pessoa e ter um sentimento negativo no qual ela nem sabe que você está sentindo. Ela não consegue nem perceber, porque, como eu disse, quem bebe do veneno é você. Então, eu tenho experimentado muito isso, porque quando a minha mãe me deixou, ela me deixou, eu tinha 2 meses de idade. Então, eu sempre me senti a vítima, a menor abandonada, rejeitada, e isso influencia muito na sua fase adulta, né? Além de influenciar em toda a sua infância, na sua adolescência, nas suas escolhas, porque você faz escolhas segundo aquela vivência, aqueles drives que foram instalados desde pequeno, através das suas crenças é que você faz as suas escolhas. E eu percebi que eu fiz muitas escolhas equivocadas, devido a esse sentimento de rejeição, a esse sentimento de abandono, a esse sentimento no qual muitas das vezes determina aquilo que você acredita que é, mas você não é. Desfigura você como imagem, como filha amada do Pai, como um ser humano, imagem e semelhança do Criador, com todo o potencial que você tem. E eu comecei a procurar outras ferramentas para que eu pudesse sair desse lugar. Uma das ferramentas é a terapia, né? A terapia tem sido um divisor de água na minha vida. E às vezes a gente fala assim, eu já perdoei, né? E a gente vai descobrir, cavucando um pouquinho mais ali, que isso não é verdade, que isso ainda te gera dor, que isso te influencia, que você cria barreiras. Por muito tempo, eu sempre criei barreiras que foi uma forma de defesa, de não me aproximar muito das pessoas, por pensar que a qualquer momento ela poderia me abandonar, ou a qualquer momento ela poderia me rejeitar, enfim. E isso é inconsciente, não é consciente, não. Eu não fazia de forma consciente, eu fazia inconscientemente. Quando alguém me abraçava e falava, nossa, eu te amo, eu não conseguia sentir verdade nisso, né? Ainda estou me adaptando a essa nova realidade, a esses sentimentos. Eu tenho uma filha de 5 anos que eu falo que há 5 anos eu aprendi a amar. Há 5 anos eu estou aprendendo a amar, porque ela me ensina o que é o amor. É um amor que chega até sufocar, que tem hora que ela me dá tanto amor que às vezes eu não sei muito lidar com isso. Então, eu fui procurar ajuda justamente por conta disso, para que eu pudesse passar isso para minha filha também. Porque eu acredito fielmente que ninguém dá aquilo que não tem.
né? E às vezes a gente vai apresentando para o outro aquilo que a gente recebeu, aquilo que está instalado no nosso drive como crença, como cultura. E então eu fui buscar ajuda. E nessas ajudas tem uma das ferramentas que é a constelação familiar, que é algo assim, gente, quem não fez precisa estar fazendo. Porque a gente, quando se coloca na posição de vítima, a gente sempre está condenando o outro, porque o outro me abandonou, porque o outro me rejeitou, porque eu não faria isso que essa pessoa fez, porque eu sou a coitada, eu sou a vítima, né? Era esse sentimento que eu tinha. E aí, quando você faz a constelação familiar, já é um outro personagem ali, né? Na verdade, é você, só que é você observando todas as cenas, tudo aquilo que começou a acontecer. E aí você começa a se colocar no lugar do outro, percebendo que toda escolha que o outro fez nunca teve a ver com você. Toda escolha que o outro fez teve a ver com ele, com o que ele acredita que naquele momento era a melhor solução. E hoje eu consigo perceber que, mesmo sendo deixada para trás com 2 meses de idade, ainda assim, gostando ou não gostando, pessoal, foi um ato de amor. Porque eu comecei a entender a história daquela mulher, entendendo que o único recurso que ela tinha era me dar para outra pessoa, né? Deixar eu com outra pessoa, porque era uma pessoa que não tinha rumo, não sabia para onde ia, como ia e de que maneira ia ser. Então você ainda tem que ter o peso de não saber o que vai ser da sua vida e ainda ser responsável por outra vida, né? E eu comecei a meditar sobre tudo isso. E eu quero ler um versículo com vocês que está em Lucas. Deixa eu só olhar aqui. Lucas 6:37, que diz assim: Não julgue e vocês não serão julgados. Não condene e não serão condenados. Perdoe e serão perdoados. Quando eu percebo que não julgue e não serão julgados, aqui, o julgamento ele parte de nós mesmos com o outro e conosco também. Porque a gente começa a se julgar de uma maneira no qual a gente acredita que é e não é. Eu estou me julgando vítima, injustiçada, e ao mesmo tempo eu estou julgando aquela pessoa como responsável de eu me sentir dessa maneira. Consegue perceber isso? Não julgue para não serem julgados, parece que a gente está falando que eu não vou julgar meu próximo para que Deus não me julgue. E não tem a ver com Deus me julgar, tem a ver com a forma no qual eu me enxergo. Tem a ver com a forma no qual eu enxergo o outro e, consequentemente, é a forma no qual eu me enxergo. Porque se o outro me abandonou, logo eu sou a vítima. Então isso é um julgamento. Então a partir do momento que eu julgo aquela pessoa ruim, aquela pessoa daquela maneira, eu também estou me julgando. Eu também estou me colocando numa posição de vítima. Ninguém faz com você, amados, aquilo que você não permite que seja feito. Isso eu estou falando conscientemente, quando você tem essa consciência, né? Já numa fase que você tem poder e direitos de escolha. Não condenem e não serão condenados. Quando você está condenando o outro, é a mesma situação de que você também entra debaixo de condenação. Porque se você não acredita na transformação do outro, como você pode acreditar na sua transformação? Como é possível isso? Você ser transformado se você não acredita que o outro pode ser transformado. Então, essa condenação é como se fosse um ponto final. Pau que nasce torto, morre torto. Então, logo, não existe transformação, só existe condenação. E a condenação, ela parte de mim, porque a gente fala aquilo que o nosso coração está cheio. E eu comecei a perceber isso, que muitas das vezes eu condenava alguém, mas eu também erro. Pode não ser o mesmo erro, mas eu também erro. Então, se o outro não tem direito à absorção, logo eu também não tenho.
Porque se eu estou condenando ele, então eu também sou condenado. Porque se ele não muda, eu também não mudo. Né? É aquele ditado assim, a vara que bate em Chico, bate em Francisco, né? Perdoem para ser perdoados. Quando você perdoa o outro, como eu disse, você se torna livre. Você começa a olhar para você com mais compaixão. Você começa a ver que você é um ser humano espetacular. Começa a perceber o quanto Deus te ama, né? O quanto você é importante nesta terra. E não importa o que o outro pensa, sente ou faz com você. Porque só vai importar se você der importância. Você não precisa receber aquilo que o outro está te entregando. O que você precisa não é da aprovação do outro, você precisa é da sua aprovação. É você perceber quem você é. É você perceber que a única pessoa que precisa te aprovar é você. Porque a opinião do outro não define quem você é. Mas a sua crença em relação a você define quem você é. Porque você vive exatamente aquilo que você acredita. Por isso que a palavra nos revela que o justo viverá pela fé. E aí, quando você começa a vivenciar essas coisas, você começa a perceber que quando Deus fala de justo, é porque nós somos justificados por Cristo. Ele é perfeito, eu não. E por que eu vivo pela fé? Porque eu vivo segundo aquilo que eu acredito, seja de bom ou seja de ruim. Porque a fé, ela não vai medir se é positiva ou se é negativa. Tudo depende da medida que você aplica ela na sua vida. Percebe? Então, como que eu utilizo a fé? Como que eu utilizo a crença daquilo que eu tenho? Qual é a maneira? De uma forma positiva na minha vida ou de uma forma negativa? É segundo essa fé que eu vou viver. Se eu viver em paz, se eu viver em perdão, se eu viver sem condenação, eu vou exercer essa fé. Agora, se eu viver condenando, se eu viver magoada, se eu viver chateada, se eu viver debaixo de condenação, com depressão, tudo isso eu vou viver. E a minha fé, de forma positiva, não vai conseguir combater essa negatividade, porque eu acredito tanto que eu sou vítima, eu acredito tanto que algo me fez mal e eu quero continuar nesse mal porque eu sou vítima. E eu não saio desse lugar porque eu não acho justo terem feito o que fizeram comigo, me abandonaram e eu continuar feliz. Eu não mereço ser feliz. Eu sou coitada, eu sou vítima, eu sou rejeitada, eu não tenho família. E aí você continua sempre batendo naquilo, batendo naquilo, batendo naquilo e nunca sai desse lugar. Você fica revivendo esse abandono, essa rejeição o tempo todo. Porque você quer que alguém olhe para você e tenha compaixão de você e fala, coitada. E te abrace. E aí você chora, despeja, mas nada mudou. Não mudou o fato de que você sim foi abandonada, de que você sim de alguma maneira foi rejeitada, mas em nenhum momento a pessoa que fez isso, ela pensou no seu sentimento que você sentiria isso no futuro. Ela só pensou em resolver um problema que ela acreditava que era um problema e ela não encontrava uma outra solução. É muito louco isso que eu tô dizendo, mas eu só tô compartilhando uma experiência que eu estou tendo e que para mim está tornando muito leve a minha vida, né? Para eu seguir, para eu conseguir também direcionar outras pessoas a viverem, saírem desse lugar. Jesus, ele nasceu numa manjedoura, mas ele não permaneceu numa manjedoura. Então não importa a maneira no qual você nasceu, importa é como você vai seguir daí para frente. Porque a maneira no qual você nasceu e as coisas aconteceram não estava sob o seu controle. Mas daqui para frente as suas escolhas são suas escolhas e você é responsável por ela. E a partir daí você pode mudar toda a sua trajetória, toda a sua história.
Viver o melhor de Deus, porque agora você está no controle. E o que que você decide fazer quando você está no controle? O que que você percebe que você tem que fazer quando está no controle? Então, queridos, essa é a minha contribuição de poder falar para vocês que você sair de uma posição para governar suas emoções, governar a sua vida, é algo surreal. Então, não julgue para não ser julgado. Não condene para não serem condenados. E perdoem para ser perdoado. Porque aí você vai sair dessa vibração negativa, vai entrar numa outra frequência e vai começar a viver o seu propósito nesta terra. Amém? Essa era a mensagem que eu tinha para liberar para vocês. Espero que de alguma maneira seja contribuição. Espero que de alguma maneira isso toque teu coração e que você saia desse lugar no qual você encontra de mágoa, de dor e começa a sentir quem você realmente é. Porque pode um pai ou uma mãe te rejeitar, mas Deus jamais te rejeitou. Você é importante. Amém? Um beijo no teu coração. Deus abençoe, graça e paz.